que não dá pra enxergar absolutamente. Mas ele é muito charmoso. Assim fica esquisito? Acho que não. Ah, tá muito na ponta. Assim fica menos pior. É, assim fica menos pior. Vamos para mais um episódio! Ó que chique! Ó o close! Ó, sim! Episódio 100! Ó, eu não sei. O que me deixa mais feliz? Fazer as fotos da capa do episódio com esse óculos, com certeza. Mas por hora, né? Vamos enxergar bonitinho, porque com aquilo ali eu não enxergo nada, é só pra close. Sabe o que é o mais legal? Que eu tô gravando esse episódio pro Pode Pri. E aí eu recebi um convite muito, muito, muito legal de um podcast que também é muito especial. Que, ai meu Deus, eu admiro quem participa, eu admiro. Enfim, as pautas são muito legais. Referência, referência. E eu fui convidada para o episódio 100 desse podcast, que eu não posso falar ainda qual é, mas eu tô tão feliz. Inclusive, eu até pensei, será que eu pauso pra fazer o episódio 100 meio que junto com eles? Considerei, porque seria merecidíssimo. Mas aí eu pensei melhor, falei, não, né, seguir a rota. Inclusive, eu vou até ver, mas enfim. Eu espero que vocês gostem. Eu vou divulgar muito quando isso acontecer, mas. Episódio 100. Gente, episódio de aniversário, geralmente eu comento, né, que realmente eu não esperava, assim. Tem muita coisa que eu não esperava. Mas eu nunca esperei que eu fosse chegar no episódio 100, cara. Ai. Sei lá, eu acho que o Podpri, ele me ajudou em tantas coisas. Ele me ajudou em criar uma rotina de gravação. Ele me ajudou a me sentir mais confortável para gravar, porque, né, geração millennial, eu não tinha o costume de gravar. E muito menos de ter esse costume, de ter esse hábito. Então, eu acho que o Podpri me forçou a isso, de uma maneira. E ter essa rotina me ajudou de tantas formas. Eu acho que eu falo melhor, eu acho que eu me desenvolvi muito no audiovisual, aprendi horrores sobre edição, e olha que, pra quem me acompanha sabe que não tem muito segredo as minhas edições, elas são muito simples, principalmente do Podpri. Eu tava até pensando se a partir de hoje eu não fazia talvez algum spot, talvez alguma coisa para apresentação, encerramento, que os profissionais têm. E é tão legal, mas eu não sei se cabe. Não sei se seria bacana. Mas enfim, quem sabe, né? A gente sempre tá melhorando a cada ano. Eu também trazer nesse episódio, o que que eu quero fazer com ele? Ele tem um tema, tá? É algoritmo, aliado ou vilão. E a gente vai falar sobre ele. Só que eu tô pensando em no meio do episódio, em algumas pequenas pausas que eu farei, eu vou ficar soltando umas curiosidades sobre o podcast e também vou soltar umas fofoquinhas. Vou soltar uns spoilers de coisas que estão por vir, vou soltar umas coisas, entendeu? Então é isso, fiquem até o final, que até o final vai ter muita coisa legal. Aí eu quero que vocês comentem. Quero saber se vocês vão curtir esse formato. Tô animada. Eu nem tinha criado muita expectativa. Assim, pro episódio 100 eu tinha. Mas eu pensei tanto no tema, pensei tanto no que eu podia falar, pensei tanto no que. Porque o de aniversário, eu sempre faço falando sobre o podcast de alguma maneira. E aí eu pensei muito no tema e eu pensei, cara, o que que pode fazer sentido com o episódio 100, sabe? É um número muito importante, não pode passar assim, em branco, de qualquer jeito. E aí foi quando eu pensei que se tem uma coisa que me guiou no Podpri, foi o algoritmo. Então daí surgiu. Ai, Priscila, como assim? Cara, pra divulgar o Podpri, os episódios, eu me determinei, e a partir de agora vai mudar um pouco isso, tá? Mas no começo eu me determinei que pelo menos um Reels por semana teria, que era pra divulgar o Podpri. Poderia ter mais de um vídeo no meu perfil. Mas o mínimo seria pelo menos um. E aí foi muito louco, que nas primeiras temporadas, ai, eu me sinto muito assim. Ai, muita profissional que tem um podcast há mais de 3 temporadas. Por enquanto, estamos na terceira. Nos 2 primeiros anos, eu pegava frame do episódio. Então, o que que eu fazia? Eu gravava com 2 celulares, um no horizontal e outro na vertical. Um pra subir o episódio comum, e aí é esse que vos fala. E teve muitas coisas no meio do caminho. Eu comecei gravando com a minha câmera profissional, a Nikon. Depois eu passei a gravar com o celular e
daí por diante eu mantive a qualidade, porque ficou outro nível, assim, a iluminação, tudo ficou perfeito. E microfone também, o microfone eu me determinei a só começar o Podpri se tivesse um microfone legal, então esse microfone tá desde o início. Acho que eu me apeguei, não vou abandonar você, meu fifine. Deixa eu ver o que mais. Sim, eu acho que de equipamentos eu mudei muita coisa, melhorei muita coisa, mas esse lance do vídeo me ensinou muito. E quem me ensinou foi o algoritmo. Eu percebi que por mais interessante que o episódio fosse, tivesse cápsulas bacanas, inclusive eu tentei baixar, eu gravo pelo OBS Studio, e eu considerei, baixar um plugin, né, eu acho que chama, mas enfim, ai, tem um outro nome que às vezes chamam também, mas enfim, é um complemento, que aí você grava ao mesmo tempo na vertical e na horizontal, só que eu não gostei. Não sei se é porque na câmera anterior era diferente, eu não quis testar nesse também, porque estava travando muito a gravação, então eu meio que abandonei essa ideia. Mas a ideia era gravar ao mesmo tempo com a mesma qualidade, e principalmente com a qualidade do microfone. Eu tentei, quando eu gravava no outro celular, colocar discretamente um microfone nele, pegava a voz de alguma maneira. Mas eu percebi que por melhor que eu entregasse na qualidade desse formato, eu não curtia. E não tô falando de curtidas, literalmente o coraçãozinho. Eu tô falando de realmente não engajar. O algoritmo também não entregava. E aí eu comecei a me questionar, né, o porquê. E aí foi quando eu dei uma estudada, me baseei nos meus relatórios, nas minhas entregas, e descobri que não era porque o episódio não era interessante. Era porque no vídeo não bastava eu fazer só isso. O convidado ainda funciona. Então eu descobri um aplicativo chamado Ops Clips. E ele é ele é um editor de vídeo de inteligência artificial. E eu consigo subir meu episódio inteiro e ele consegue me dar alguns clips. Então, isso foi bem legal, porque quando é com convidado, esses recortes são bem bacanas. Então, ele divide a tela, ele coloca legendas dinâmicas, e aí eu percebi que isso funciona. A galera gosta muito. Inclusive, eu tenho uma amiga que falou: Cara, eu tô viciada nos seus vídeos que você posta nesse formato no TikTok. Então, eu aprendi isso, que com convidado funciona eu usar o frame uma cápsula, né, do episódio completo, mas precisa ter uma edição específica. E quando eu tô gravando sozinha, eu percebi que é um pouco diferente. Que se eu fizer, e com convidados também se aplica, tá? Mas se eu fizer um vídeo todo roteirizado, a parte que faz sentido com o tema, engaja mais. Prova. Eu fiz um vídeo sobre body positive, que é um movimento de corpo livre, onde não existe gênero, não existe barreiras, não existe limite. É só uma pessoa que tem um corpo e quer viver a sua vida em paz. Basicamente é isso. E aí, quando eu pensei no tema, eu pensei assim, cara, o Reels ia ser perfeito. Aí eu tava, né, depois de um tempo que eu tinha roteirizado, eu já tinha feito o convite para as minhas convidadas, eu pensei o seguinte, cara, e se, ao invés de pegar uma cápsula, né, do roteiro, do episódio, eu pegasse e pensasse no roteiro que, sei lá, a parte que fizesse muito sentido. Aí eu vi um vídeo que me inspirou muito, que era uma mulher andando e falando: Amiga, eu não sei quem te traumatizou, mas você pode, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Falava muito sobre frases motivacionais de mulheres empoderadas no sentido de relacionamento abusivo. E aí, na hora, me veio na cabeça: e se a gente usasse essa mesma referência, só que falando de corpo livre? Eu achei genial. Falei, gente, eu acho que vai dar muito certo. No processo, a gente não conseguiu gravar no dia juntas, no dia que a gente se reuniu pra gravar. Então foi mais difícil. Mas mesmo sendo com baixa qualidade, de qualquer jeito, meninas acabaram demorando pra gravar. Então teve que gravar à noite, teve que gravar com baixa qualidade. Nem todas pegou o, o como é que chama? A raiz do negócio, sabe? Não ficou do jeito que eu realmente previ. O resultado foi maravilhoso. Foi um dos vídeos, assim, geralmente eu tenho 300, 400, 500. Quando eu posto cabelo, eu tenho 600 visualizações no vídeo, mas é muito difícil. E foi meu primeiro vídeo que, mesmo sem ser de cabelo e sem ser de nada muito assim, bateu mais de 1000 visualizações em menos de 2 horas de publicação. Assim, eu percebi trabalhando junto com o algoritmo isso. Aí foi quando eu pensei, cara, eu preciso falar isso no Podpri, e eu acho que faz muito sentido eu fazer isso no episódio 100, que, querendo ou não, foi
muito o Podpreh que me ensinou isso e que me colocou nesse lugar. Se não fosse o Podpreh, talvez eu não produzisse tantos vídeos. É claro que assim, hoje eu tô com outro nível de produção de conteúdo, tá? Então eu também não vou ser hipócrita, que isso mudou muito. Mas se não fosse o Podpreh nesse meio do caminho, eu não teria mudado. Então isso não aconteceria hoje. Que a maioria dos vídeos, mesmo gravando por conta, mesmo gravando roteiros à parte e tudo mais, se não fosse o Podpreh, isso não viraria realidade. Dito isso, galera, o algoritmo é quem dita as regras do Paranauê, seja o canal que for. Mas entre fofocas e boatos de como funciona, bora falar? Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. Eu não vou falar sobre todos, porque é muito canal digital, é muita coisa, mas a gente vai centralizar. Então, eu vou começar pelo TikTok. Cara, teve uma fofoca que existia um botão interno onde os funcionários poderiam, no sistema, apertar e dar um engajamento mágico. Eu confesso que nessa fofoca eu acreditei. Nessa fofoca eu tive um dedinho de, será que não? Será que sim? Porque, cara, no começo do TikTok, era uma galera tão aleatória que engajava e que do nada tava viralizada. E também era muito fácil. Aí eu pensei, cara, e se existisse esse botão e eles estão meio que, sabe, dedinho nervoso, apertando pra todo mundo? Porque, cara, não é possível. A gente não sabe, né, se é verdade ou não. Agora, uma coisa é fato. Todo canal digital tem. Eu vou chamar de algoritmo, tá? Todo algoritmo, ele tem, digamos que, boas práticas que você pode seguir, que você pode se dar bem. Ou não. O que que significa essas boas práticas? Significa que você, se você seguir essas regrinhas básicas, e entenda, é muito bacana você diferenciar regrinhas de, inclusive, ai, como eu descubro essas boas práticas? Como estudando, testando, porque nem toda boa prática vai funcionar pra você. E existem várias, até porque existem vários nichos. Então vai ter coisa que não vai caber pra mim, assim como não vai caber para o meu cliente. Mas não significa que nada funcione. Significa que aquela específica boa prática não vai funcionar, então vamos para outra, entendeu? É importante a gente saber diferenciar que é algoritmo do que é boato, do que é fofoca. Antes de qualquer coisa, é bem importante. Pausa para água. Já beberam sua água hoje? No Facebook, teve uns anos atrás, alguns funcionários que foram mandados embora numa ronda aí de demissão. E aí saiu até documentário sobre a questão do algoritmo ser programado para viciar o usuário. E aí, o que mais impactou nessa notícia foi porque afetava muito mais crianças. E aí veio a grande questão, tipo, mas criança pode ter rede social? Pelo sim, pelo não, a gente sabe que elas usam. E aí, como lidar com isso? E aí foi uma onda de boatos e fofocas, e assim, o mais tenso de tudo isso foi porque começou a surgir aquelas coisas, inclusive do Discord, né? E a criança participava de brincadeiras que acabavam fazendo desviver e não era tão legal. Então, veio grandes questionamentos sobre não só a questão de usabilidade, mas também sobre o que de fato a plataforma está fazendo para incentivar esse uso. E para piorar, né? Não só esse incentivo de você usar em algum momento, mas de você viciar, de você não conseguir sair. E eu lembro que no começo eu tinha essa sensação com o TikTok. Eu não gostava, nunca gostei. Mas quando eu entrava, eu tinha uma dificuldade gigantesca em sair. Eram muitos estímulos no TikTok, né? É a moedinha que fica preenchendo toda hora, é os vídeos que automaticamente sobem, né? E eu percebi, inclusive, que às vezes eu deixo essa função no Instagram de rolagem automática e eu percebo que quando eu ativo, é mais difícil pra mim sair. Porque quando eu tô cansada, vem outra aí, eu vou prestar atenção e permaneço. E quando não tá no automático, quando tá no meu controle de mudar ou não, eu percebo que eu consigo ser mais ponderada. Então são coisas que a gente não percebe de primeiro momento. E aí, de novo, era verdade ou não era? Foi provado em justiça que era, né? Inclusive, eles tiveram que mudar várias políticas internas por conta disso. E olha, deu um problemaço pra quem trabalhava com ele. Porque aí teve mudança de algoritmo, teve atualização que, tipo, travava tudo. Olha, foi tenso. Mas aconteceu. Agora, no isso eu não preciso mencionar, né? É uma história de estagiário tropeçar na fiação e travar tudo. Olha, é papo da gente nem evitar falar isso em voz alta pra não atrair.
Semana passada mesmo estava acontecendo isso. Estava falando pra uma amiga que eu não estava ela eu marquei ela no aniversário dela, e eu simplesmente não estava conseguindo ver o que ela tinha colocado. E quando a pessoa reposta, nem sempre eu compartilho, mas eu gosto de ver se a pessoa escreveu alguma coisa e tal, e eu não conseguia. Eu não conseguia ver no perfil dela, eu não conseguia ver no nosso direct, eu não conseguia ver em lugar nenhum. Aí me veio uma me veio uma fofoca também que ela contou do Instagram que eu achei muito legal. Que ela tinha ouvido falar que tinham hackeado a Meta. Eu falei: "Ô, amiga, hackear é uma coisa muito séria. Então, se fizessem isso, ia dar em tudo que era jornal". Diz que a amiga dela aconselhou assim que possível pra ela trocar a senha. Se acontecesse isso, nem essa chance a gente teria de trocar alguma coisa. Então, tem coisa que é loucura, sabe? Dá pra gente saber que é loucura. Mas tem coisa que é verdade. Mas o ponto é, a grande verdade é que ele pode ser sim um vilão, galera. Mas, canta comigo. Depende de nós. Só depende da gente. Ele pode sim ser um vilão, mas ele também pode sim ser um aliado. Ele vai ser vilão se você postar por postar, se você seguir guru da internet, do marketing digital, se você não tiver planejamento estratégico, que cabe no postar por postar, se você fazer do jeito que dá e se você não seguir profissionais competentes que estudam a plataforma. Aí ele vai ser um grandíssimo vilão do seu perfil. E como ele pode ser um aliado? Boas práticas. Aprender sobre como você pode ser bem visto pela plataforma, consequentemente mais lembrada. Por ele, pelos usuários que estão dentro dele, eles entendem que essas boas práticas mudam conforme a vontade dos donos, antes de tudo. Um propósito. Mas também existe uma questão de mudança de comportamento do consumidor, que independente do dono do canal, ele vai ter que acontecer. E aí a gente vai entrar numa camada aqui muito importante, muito séria. Galera, a nova geração impacta muito nessa mudança de comportamento. Então, a forma com que a gente vê vídeo, não é que, ai, o Instagram tá com inveja do Snapchat, por isso criaram stories. Ai, o TikTok imitou o Instagram porque tá postando carrossel. Ele tá vendo a mudança no comportamento do consumidor, o que eles consomem mais, o que funciona mais, e eles só estão trazendo. Então, independente do que a outra plataforma tá fazendo e tá funcionando ou tá deixando de funcionar, eles também estão entendendo o que os próprios usuários estão pedindo. Galera, faz muitos anos que a gente não cria mais pensando na prática do bom uso, a gente cria pensando no usuário. É aquele velho case de sucesso da Cicatribem. Foi criado para cicatrizes, só que perceberam que tinha um resultado muito bom para rugas. A galera que machucava alguém sem querer usou um creme que era de cicatrização, para cicatriz, para amenizar a cicatrização, tentar melhorar um pouco, né, como ela acontece. E tentou usar no rosto, talvez uma cicatriz que aconteceu no rosto, ou talvez foi sem querer e viu que amenizou e virou pra marca e falou: "Galera, ó, tô usando diferente aqui". Você sabia que funcionava pra ruga? Eles nem sabiam. Mas hoje, eles não só sabem, como eles realizam dessa maneira. Pra um creme para cicatriz era um valor, um creme para rugas é outro. Coloca numa embalagem mais sofisticada, vende mais caro, acabou, entenderam? O ouvir o cliente nunca foi tão importante na história como hoje. Então tem pessoas que usam o seu produto de uma maneira que você nem imagina. E como você vai descobrir? Perguntando, ouvindo. Uma coisa que o usuário, na maioria das vezes, gosta de fazer é de conversar. Então, você tá promovendo esse espaço seguro, sem julgamento, nos seus próprios canais da sua marca? As pessoas estão abertas para só críticas ou também estão abertas para falar sobre o novo uso? Eu sempre vou ser defensora de, como é que chama? De empresas grandes de pesquisas, porque pesquisa sempre foi fundamental, e se não fosse pesquisas em muitos cenários, muita coisa teria mudado. Então eu sempre sou adepta e defensora, mas existem formas de você fazer isso de uma forma barata, acessível, nos seus canais digitais. Não abra um espaço para isso, porque é de extrema importância como você trabalha isso. E aí, eu queria trazer, você precisa eu preciso ser um pouco nostálgica agora. Senta que lá vem história e bora falar um pouquinho sobre história de como tudo isso começou. Estudos de gerações se aplicam muito nesse assunto, tá? Acabei de falar aqui. É claro que o que eu tô falando, né, que as novas gerações vão ditar, não, elas impactam diretamente nos canais digitais. Porque são elas que mais usam? Não.
agitam o nosso comportamento. Schneider, ele fala muito sobre, isso porque ele estuda, né, o comportamento das novas gerações. E tem muita coisa que ele consegue falar que vai acontecer só por conta desses estudos que ele faz. E faz sentido, faz muito sentido. O sobrinho ou seu filho, ele não vai mudar o jeito que você consome, que você gosta das coisas, porque isso faz muito parte da sua expertise, da sua experiência como pessoa. "Ah, eu sempre usei o Facebook assim, eu sempre usei o Facebook assado". Ele não vai mudar isso, mas ele vai impactar como você consome as coisas. Então ele vai gerar curiosidades, por exemplo, ou vai me dizer que você nunca ficou curioso para saber o que significa Farmaura, ou então para entender o que é Six Seven. E aí entra tudo, entra, movimento, entra as palavras e os seus significados, entra tudo. Eles impactam diretamente como você consome. Então, as coisas mudam porque as novas gerações vêm com novas formas de consumir as coisas e acabam impactando na gente. E é como o Dado fala muito, a gente precisa aprender e trabalhar juntos, porque nada vai andar se isso não acontecer. Então isso aqui é muito importante. E aí, eu quero muito entender um dos maiores que isso vai ser ele falou que isso vai ser um dos maiores desafios da nossa nova geração, e eu diria que sim, que assim, vai impactar, mas eu não acho que seja algo no futuro. Eu acho que é algo do presente, que é algo de agora. Algo que vai, tipo assim, próxima a hora seguinte. A galera tá pensando muito lá no futuro, enquanto a geração alfa já tá impactando a nossa realidade, sabe. Então, é muito importante a gente falar do agora. E aí, eu falei que ia ter fofoquinhas, né. Cara, estudar, entender o seu público e persona nunca foi tão importante. E aí por isso que eu pensei inclusive eu tô com um cagaço, mas um cagaço disso não dar certo, mas a gente vai com medo mesmo. Eu pensei em dar um aulão gratuito, 40 minutos de muito conteúdo, vai ter espaço para perguntas, vai ter espaço para, enfim, vai ter muita coisa bacana. Porque eu tenho percebido, de um modo geral, que quando eu converso sobre conteúdo, a galera tá tendo uma deficiência de entender o que que é público, o que é público-alvo, o que que é persona, o que que é brand persona, o que que é buyer de persona e tudo isso que envolve. Então eu tenho percebido essa dificuldade, tenho percebido que isso tem feito as pessoas ficarem meio perdidas e, ao mesmo tempo, eu tenho notado que algumas pessoas que eu tenho dado mentoria não acreditam muito, né, na parte teórica. E aí que eu notei que quando eu explico essa parte, tem 2 etapas muito importantes para você entender. Quando você está produzindo conteúdo, você tem 1000 dificuldades. É porque você não sabe o que falar? Não. Mas é porque você tem muito assunto para falar. Então você tem dificuldade de organizar essas ideias, centralizar tudo isso e botar em prática. E aí, eu percebi que a galera tem uma versão à teoria, mas quando elas entendem o porquê e o pra quê da jornada de compra e da persona, versus público-alvo também, que é importante, elas entendem que são práticas que você consegue aplicar para fazer acontecer. Vou explicar. Quando eu falo de jornada de compra, tô falando de como falar e onde falar. O que que eu preciso falar? Onde essa comunicação vai fazer mais sentido? Na jornada de compra você descobre. É um boom que faz no seu cérebro, que te dá pauta para quase 3 meses de conteúdo. No segundo momento, persona. Com quem você tá falando? O público-alvo, a gente fala, eu vou falar muito melhor nisso no aulão, mas só para vocês entenderem de forma prática e rápida. No público-alvo, a gente fala de homens e mulheres 25 a 35 da região de São Paulo. Você fala uma mulher de 25 anos do mesmo jeito que você fala com um homem de 35? Atender o público não significa que você vai falar do mesmo jeito que esse público. Então, o público-alvo é para você entender para que serve, para quem que serve aquele produto. Beleza, serve para homens e mulheres 25 a 35. Sucesso. Agora,Ila, 32 anos, publicitária, criadora de conteúdo, mulher, né? Importante. Deixa eu ver o que mais. Independente. Mais fácil falar com a Priscila? Mais fácil eu entender como é que eu vou me comunicar com a Priscila? Eu vou fazer prospecção com o cliente que chega ao ponto da reunião. Existem coisas que mudam completamente como é que eu vou falar com essa pessoa. Se é homem, se é mulher, a idade que essa pessoa tem, o nicho que ela trabalha, o que ela faz, como ela atua. Porque ela pode ser, sei lá, ela pode ser historiadora e não necessariamente trabalhar com a profissão de professora. Ela pode ser historiadora, só que trabalhar como pesquisadora. Completamente a forma que eu vou conduzir a conversa. Assim também é no seu perfil. Quando você entende isso, não é muito mais fácil? Percebi nas mentorias que, por mais difícil que pareça quando eu apresento as teorias, quando elas executam, mano, todas me procuram e falam:
Caraca, a Pri, você tinha razão. Nossa, eu consegui pensar nisso, naquilo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Criou conteúdo que é a médio e longo prazo, tá? Pra você ver resultado, e ver o resultado a curto prazo. Quase que imediato. Chegando ao ponto de gerar renda, porque fechou consulta, conseguiu, como é que chama? Conseguiu monetizar aquilo. Olha a importância que tem você entender isso. Então, eu vou dar um aulão pra explicar isso com mais calma, ajudar vocês a criarem juntos também. Então, tô animadíssima. Primeira fofoca do episódio. Pausa para a água, que eu fiquei nervosa só de pensar. Sempre que eu tô bebendo água, que eu me vejo na imagem, eu penso em Ju. Baru, baru, baru. Baru, 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 tchu, tchu. Sempre penso nisso. Mas beleza, gente. E aí, voltando aqui aos desafios que a gente tem com o algoritmo. Cara, eu coloco no meu perfil que eu sou anti-guru, eu prego a palavra do não vá, não caia na onda dos gurus, mas eu parei pra pensar, será que a galera sabe identificar um guru? Então bora, eu trouxe aqui 3 pontos que, assim, todo guru tem, você precisa identificar e falar: "Meu Deus, tô seguindo o guru, vou parar de seguir". Ó, às vezes eles são bons, hein, às vezes eles não têm os 3. E aí, já me enganaram. Já teve muito profissional que eu fui seguir pensando: "Caraca, é muito bom", depois eu pensei: "Ih, que merda, é guru". Então vamos lá? Primeiro de tudo, porque, eh, se mano, se guru já era tonto antes, imagina depois que a gente falou sobre tudo isso de algoritmo, né. Então a gente não precisa nem se prolongar muito. Mas vamos de uma coisa muito importante aqui, ele é obsoleto, porque ele ensina coisas que não funcionam. Aí eu vou até entrar numa coisa polêmica. Alguns até ensinam que é o que é certo. Só que eles entregam que o retorno é imediato. Por quê? Porque a galera quer retorno imediato. Ninguém quer esperar 1 ano para ter 10.000 seguidores. Ninguém quer esperar 6 meses para ver se o que que vai acontecer. Ninguém. As pessoas querem mesmo é ver acontecer agora. É você começar hoje e amanhã já mostrar resultado. É isso que a galera quer. Então, independente, do que ele ensine ou não, eu quero trazer uma coisa muito importante aqui. Vocês precisam entender que uma comunicação bem feita, ela leva tempo. E tem uma outra coisa aqui que é muito importante também eu salientar. A gente tá falando de coisas bem feitas, a gente precisa, antes de qualquer coisa, organizar a casa e deixar tudo limpo. Na maioria das vezes, por que que eu tô falando isso, né? Existe uma forma de você acelerar resultados, que é com tráfego pago. Ele acelera resultados. Mas não adianta você trabalhar com tráfego pago se a casa não estiver arrumada. Eu, inclusive, sou uma profissional que eu não pego dinheiro à torta direita. Se o meu cliente me contrata para fazer tráfego pago e eu vejo que o perfil dele tá uma merda, tá tudo uma zona e que não vai funcionar aquilo, que não vai trazer rentabilidade para ele, eu viro para ele e falo: "Olha, eu não faço. Não faço porque eu não vou ganhar. Ah, mas eu pago mesmo assim, não sei o que lá. Eu não vou pegar o seu dinheiro prevendo algum tipo de métrica que não vai ter. E outra, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Tudo muito instável. Eu não posso te fazer promessas vazias. Eu só posso te prometer o que eu realmente posso prever por volta de alguma coisa. Muito sério que a gente preste atenção sobre como os gurus fazem isso. Eu vou falar ponto a ponto melhor, mas vocês precisam entender que as coisas na prática não são para ontem. Porque elas são consistentes. Então, você não vai crescer de um dia para noite, mas quando você começar a crescer, querida, você vai deslanchar. Você vê pessoas que eram muito pequenas e ai, do nada foi para 20.000 seguidores e crescendo e aumentando. Não foi do dia para a noite. Eles estão construindo um conteúdo sólido, frequente e consistente há um tempo. É o resultado do trabalho que está acontecendo. Não foi do dia para a noite. É que pode ter acontecido uma virada de chave do dia para a noite, mas o conteúdo já estava acontecendo. O conteúdo já estava rolando. Eu digo mais, tem a prova também que às vezes a galera busca muito viralização, né? Ah, eu vou viralizar porque aí eu vou fazer acontecer. Aí depois que eu viralizar, eu vou trabalhar bem a minha mídia, eu vou bem trabalhar meus conteúdos e entender bem como funciona meu público. Você pode até acontecer, tipo, nível Juliette. Juliette fez isso, né? Ela viralizou do absoluto nada, ela não era do mundo da comunicação e acabou se tornando. Mas sabe o que ela fez? Ela convocou os amigos profissionais da área que entendiam do assunto. Não foi que ela viralizou do nada, mas não foi que ela, tipo, também manteve só porque ela é um rostinho bonito e canta bem. Porque ela soube com quem ela poderia falar pra manter.
esse ritmo da comunidade dela que ela tem até hoje. Importante a gente saber desses pontos. Mas como identificar um guru, afinal de contas, Priscila? Eu já entendi que o algoritmo pode me ajudar ou me prejudicar e como. Mas como é que eu identifico esse bendito santo guru? Sempre vão prometer milagres. Papo de 10 mil seguidores em 30 dias. Galera, milagre é só na igreja com o Mano JC. Nenhum profissional pode prometer milagre. Ai, Priscila, mas o guru vai ter um aqui que vocês vão entender do guru. Ai, mas o guru tem muitos seguidores, tá muito rico vendendo a tática dele. Você tem certeza? E ele fala que tem uma galera que consegue esse dinheiro. Você tem certeza que não é possível? Gente, sabe por que o guru tem muito dinheiro e funciona? Porque ele promete um milagre. Você aí do outro lado, você quer esse milagre. Você quer conseguir crescer do absoluto, Neida, e como uma grande mágica, ter 10 mil seguidores fiéis e sinceros ao seu lado. Você quer isso. Aí você vai lá e compra. Paga pra isso. Aí ele não te entrega. E aí você sai fora. Só que assim como você foi iludido, pagou e entrou pelo menos por um mês, uma galera também vai atrás. Por mais que venha uma outra galera falando, galera, eu já passei por aí, hein? É um caminho de merda. É um caminho que não dá certo. Vai ter a galera que vai lá, eu vou mesmo. Não deu certo porque você fez errado. Não deu certo porque você não seguiu o que tinha que fazer. Comigo vai dar certo. É tipo aquele homem tóxico. Não, ele foi filha da mãe com as outras meninas porque não me conhecia. Eu, Pepequinha de ouro, comigo vai ser diferente. E aí você descobre no meio do caminho que com você foi até pior, se brincar. É, realmente foi diferente pra pior. É a mesma coisa o guru, entendeu? Ele consegue muito dinheiro e cresce a credibilidade dele por conta disso. Aí ele tem números exorbitantes por conta disso. Ele até sabe a estratégia correta. Mas ele sabe que essa estratégia correta não leva 30 dias, não leva 20 dias. Eu acho que 30 dias até tá longo agora pra eles, eles prometem até menos. Mas eu acho que é 30 porque é pelo menos pra fechar o mês, né? Aí eu não sei se eles fazem 50% e 50, né? De pagamento. Eu acho que não. Mas é isso, gente. Eles vendem uma coisa assim, alucinada. E aí todo mundo compra porque todo mundo quer. E aí não consegue. Mas o fluxo de pessoas entrando é tão grande que ele sempre vai ter grana. Porque sempre vai ter gente acreditando nisso, porque quer. É mais um povo de fé desse que a gente conhece, né, na vida. Mas enfim. Afirmam com convicção, e tem dois, hein? Afirmam com convicção que aplicaram consigo mesmos e nunca têm uma prova social. Porque nunca funcionou. De forma imediata. Só pra deixar claro. E antes de complementar essa parte, eu vou pro terceiro item, que é o mais importante. Vendem curso de vender curso. Agora, eles também têm mentorias. Por quê? Curso de vender curso é baratinho. Agora, mentoria é papo de valor de carro. E aí, um guru famosíssimo, cara, que até palestrar em evento ele palestra. Como que pode? Eu não sei, mas eu garanto que nenhum evento que eu fui ele palestrou, hein? O famoso 6 em 7. Faça 6 dígitos em 7 dias. Tá vendo como eu falei que não é mais 30 dias? Isso. E aí, o mais bacana desse 6 em 7, que tem uma parte bacana, é que ele realmente oferece algo que realmente funciona. É o beabá. Por que que eu sei? Porque eu participei do workshop, porque uma vez um cliente me pediu isso, eu falei, cara, adeus, dei tchau pro cliente. Mas eu fui atrás, eu falei, por que que ele, né? Como ele consegue iludir tanta gente com dinheiro? Aí eu fui atrás, fiz um workshop que ele fazia gratuitamente, que era pra vender, o curso de vender curso. E aí eu fui ver. E aí, o que que eu percebi no workshop? Ele ensina a tática correta. É o que todo profissional do digital sabe como realmente funciona. É o beabá bonitinho. Fala sobre persona, fala sobre jornada de compra, fala sobre se você não aplicar, a culpa é sua, por isso que não deu certo. E é assim que ele combate a galera que vai falar que não funciona, tá? Só pra deixar claro. Mas o que de fato significa que vai funcionar a longo prazo. Até vou colocar a médio a longo prazo, porque é meio ignorância da minha parte falar que é só a longo prazo, porque se você realmente praticar direitinho e fazer tudo conforme você tem que fazer, pode ser a médio prazo, pode ser até a curto prazo, porque também depende muito da circunstância, o algoritmo atualizou, pode ser que ele valorize alguma coisa muito específica, entendeu? Então, gente, identifiquem os gurus, pelo amor de Deus. Aprenda a identificar e fugir, ou melhor, bloquear eles, que eles bagunçam sua cabeça, tá? E agora eu vou falar sobre boas práticas que são muito legais e que vocês podem praticar hoje. Principalmente o do Instagram, tá? Mas isso é de forma geral. Galera, eles têm valorizado quem cria conteúdo de verdade. Então, cuidado com a inteligência artificial. Criando conteúdo para outros robôs.
A galera não tá curtindo. Eu estava até conversando com um grupo de amigas da área que elas falaram: "Eu tô com medo de pra onde tá indo a nossa comunicação do digital". E eu também tô com medo, mas galera, o algoritmo ele tá sacando tudo. Ele consegue identificar. Inclusive, é péssimo quando você usa inteligência artificial e você não declara, tá? Eu usei pra um texto. Usou. Ah, mas eu só usei pra um pedaço da ah, eu não usei pra nada. A legenda dinâmica do seu vídeo, inteligência artificial. Quando você não coloca aquele rótulozinho que as editais já estão disponibilizando, o Instagram mesmo já tem pra você colocar, se você teve uso de alguma inteligência artificial. Uma inteligência artificial para você publicar construir aquele conteúdo. Se você não declarar e ele identificar, cara, você vai ser gongada e com força, tá? Então, use, mas use com sabedoria. Lembra que você quer aquele conteúdo, ele tá sendo para um consumidor, para um futuro e potencial cliente. Então ele precisa ser interessante para ele, não para outro robô. Não poste por postar. O planejamento estratégico funciona porque ele é estratégico. De repente você fala: "Caraca, consegui um cliente com aquele post". Porque foi estratégico. Porque foi pensado para o cliente, não para outro robô. Cuidado, tá? A galera sabe. Sabe como acontece? Não é que a galera vai bater o olho, inteligência artificial. Com a imagem já dá pra perceber, e com o vídeo. Mas vai ser um bagulho de, ai, que insosso. Ai, que sem graça, que sem sal. Aí você pensa, foi meu conteúdo que eu não elaborei direito. Não, é porque foi 100% de inteligência artificial. Você não tem que usar. Use, mas use com sabedoria. Use pra se inspirar como base. Não use como estrutura completa. Cara, todos os roteiros que eu pedi auxílio para inteligência artificial, todos eram genéricos. Todos, sem exceção. E olha que eu já usei mais de uma plataforma, não tô falando só do chat, não. O que eu percebi, por mais genéricos que eles fossem, eles me inspiravam para outras coisas. Então, o que que eu fazia? Não me baseava neles, não usava eles, mas eu me inspirava para criar o meu. E eu tenho sentido uma diferença. A galera tem falado que gosta dos meus conteúdos, que tá diferente, tá com o que a mais. E são meus. Eu posso bater no peito e dizer com propriedade que fui eu que pensei naquilo. Fui eu que fiz aquilo. É claro que o pensamento criativo, a escrita criativa, ela leva tempo e você precisa com mais carinho e tomar cuidado, né? Não é todo cliente que permite esse time, né? Esse tempo. Mas é importante a gente tomar cuidado, porque senão tá muita gente, muita empresa, que inclusive tá sem a mão do ser humano, tá automatizando tudo. A inteligência artificial cria o roteiro, cria estrutura, cria o planejamento estratégico, aí já manda para uma outra plataforma que produz o que precisa produzir de vídeo, imagem, carrossel, que seja, e aí outra plataforma vai lá e programa tudo automático. A galera nem tá sabendo que tá subindo. Mas tá subindo. Galera, postar por postar nunca funcionou. E a plataforma tá prestando atenção nisso. Conteúdos de pessoas menores estão tendo mais engajamento justamente por isso. Aqui vai outro detalhe importante: conteúdo longo tá voltando, hein? Adoro. Ai, gente, eu sou dona de um podcast. Você acha que eu não vou gostar? Tá voltando. Por que que tá voltando? Porque se é longo, de ter um assunto denso. Esse assunto tá sendo discutido, se tem tanta pauta assim, ó, que bacana. Então faça mix de legendas longas e legendas curtas. O Rafa Kiso fala muito sobre isso. Gente, não existe ferramenta, receita de bolo para todo mundo. Teste e teste. O que funciona para o seu concorrente não vai funcionar para você. Faça esse mix de conteúdo e de formatos. Não posta só vídeo no seu perfil. Não posta só imagem no seu perfil. Poste imagem, vídeo, carrossel. Varie. Sabe? Humanize o seu perfil, mas de uma maneira assim, faça conteúdos bem elaborados e faça conteúdos lo-fi. Conteúdos que não tem tanta produção. Contrate uma equipe incrível, editores fantásticos, para fazer edições que você nunca conseguiria fazer, mas também suba vídeos caseiros. A galera gosta de vídeos bem produzidos? Caramba! Mas a galera também quer verdade. A galera também quer identificação. O que que tá fazendo as pessoas gostarem dos meus conteúdos? É porque eu também sou muito incrível, boa naquilo que eu faço e tudo mais? Cara, nos conteúdos eu posso até me garantir, mas na produção deles é um aprendizado a cada novo dia. E eu tenho sentido essa questão da identificação justamente por isso. O desafio que eu passo, as dores que eu sinto não são exclusivas minhas. As experiências são únicas. Mas a dor, a sensação não é. Aquele mesmo rolê de você chamar uma amiga pra desabafar, e aí ela vira pra você e fala: "Cara, eu te entendo, eu já passei por isso ou eu tô passando por isso agora também". Como assim você tá passando por isso? É individual.
Eu pensei que só eu sentia isso, que só eu tinha vivido isso. Então, gente, como já diria sua mãe, você não é todo mundo. Faça isso, sabe? Você precisa entender que eu até que estava conversando com uma cliente, com uma potencial cliente essa semana, e a gente conversou muito sobre isso. Não existe receita de bolo. E eu comecei postando com um intervalo de. Eu comecei postando um dia sim, um dia não no meu perfil. E aí, na época, eu já conheci o Rafa Kiso, ele soltou uma calculadora de frequência versus engajamento, que é para você entender se você tá aparecendo demais pro seu usuário e tá ficando uma pessoa, né, insuportável, ou se você tá aparecendo de menos e tá sendo até esquecido. E aí eu lembro que eu fiz esse cálculo e eu percebi que eu estava aparecendo demais para a mesma pessoa. Então eu diminuí. Só que eu diminuí demais. Ao invés de eu diminuir pouca coisa, eu diminuí intervalo de 3 dias. Então era um post, 3 dias sem. Um post, 3 dias sem. E aí eu fiz o cálculo de novo, depois de uns 3 meses, que é um tempo legal para fazer um teste. Eu percebi que eu tava aparecendo de menos. Eu diminuí para 2 dias de intervalo. Então tá sendo o ideal. Há 2 anos, mais ou menos. Eu tô criando conteúdo mesmo há uns 4 anos. Conteúdo constante, frequente, bacana, assim, há 4 anos, e estratégico. Aí agora, nesses 2 anos, tem mantido essa frequência. Talvez eu precise aumentar. Talvez eu precise diminuir. Não é que eu vou morrer postando com esses intervalos de 2 dias. É claro que nesse meio tempo eu também preciso verificar o que eu dou conta de produzir. É muito importante. O que que de fato eu vou dar conta de produzir. Porque não adianta eu fazer um dia sim, um dia não, porque é o ideal, mas eu não consegui dar conta e eu não subi nada. Então, o que você precisa versus o que você dá conta. Eu busquei o equilíbrio, encontrei esse agora. Se eu precisar aumentar, talvez eu vou ter que me sacrificar em alguma circunstância, ou talvez eu tenha que contratar alguém para me ajudar, não sei. Mas alguma coisa vai precisar ser feita e isso a gente vai precisar rever as nossas estratégias. Assim é com o cliente também. Eu não vou seguir a mesma regra até o fim da vida, a não ser que faça sentido. Fio vitrine pode funcionar para alguns clientes. Uma coisa que eu me questione e fico um pouco chateada às vezes, mas não deixa de ser verdade. Entendeu? É isso, gente. Eu amei. Esse episódio comemorativo ficou melhor do que eu imaginei. Gostei muito. Eu espero que vocês também tenham gostado. Comentem aqui, por favor. Me dê uma força. Inclusive, vou lançar o formulário. Já, não, já tem o formulário no link da minha bio. Vou colocar aqui também nesse episódio. Se inscrevam no meu aulão. Me ajudem. Não me deixem sozinha lá, falando sozinha, por favor. Tô tão tensa, não sei se as pessoas vão topar esse aulão online. Será ao vivo, tá? Uhum. Dia 7 do 7 às 19 horas. Um dia antes de eu voltar de férias do meu trabalho à noite. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês acompanhem os conteúdos. E eu quero que vocês deem parabéns aqui do episódio 100. Tô muito feliz. E é isso, um cheiro da Pri!